E bom, gente, a primeira formatação que eu vou mostrar a vocês vai ser o seguinte: existem vários tipos de H, tá? Normalmente são a hierarquia de H1 até o H6. E o que ele faz? Basicamente é o seguinte: ele cria um título, e se vocês quiserem pode colocar um subtítulo, dentro do subtítulo outro subtítulo, e assim sucessivamente, tá? Eu vou mostrar aqui fazendo um exemplo. Vou colocar aqui um H1 como título, aí aqui vamos dizer que é o nosso título, e a gente vai criar um subtítulo. O subtítulo é abaixo do subtítulo, né? Vamos colocar um H2, por exemplo, colocar subtítulo. E dentro desse subtítulo a gente vai colocar um parágrafo. Isso aqui chama parágrafo, porque eles são um texto que a gente vai colocar. Eu vou colocar um lore. O lore, ele é o seguinte: ele vai criar um texto totalmente aleatório. Então o que a gente vai colocar aqui é um texto aleatório. Então vamos dizer que eu quero também colocar um outro H2. Vai colocar outro H2 como subtítulo 2. E dentro do subtítulo 2 eu vou colocar outro parágrafo. E aqui eu vou colocar outro lore também. E aqui eu vou colocar mais um lore. E assim ele vai sequencialmente. Quantos subtítulos vocês quiserem. Se eu vou colocar um H3, colocar texto. E vocês vão vendo que ele vai diminuindo. Ele vai até o H6, tá? Vocês podem utilizar quantas vocês quiserem, tá? Da maneira que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui do último, né? Pronto, como vocês podem ver aqui é bem pequenininho, tá? Então vocês podem utilizar quantos vocês quiserem, tá? Outra coisa, você não precisa, por exemplo, utilizar. Pronto, eu usei o H1 uma vez, agora eu sou obrigado a usar o H2. Se eu quiser utilizar H1 em todos aqui embaixo, eu também posso utilizar, tá? Não tem problema nenhum. Se eu quiser, se eu quiser pegar e colocar isso aqui como H1, eu também posso, não tem problema nenhum, tá? Isso não é nenhum problema. Bom, a primeira coisa que eu vou ensinar aqui, a próxima coisa que eu vou mostrar a vocês é a tag mark. E o que é a tag mark? O que ele faz? O que ele vai fazer é o seguinte: ele vai fazer uma marcação no texto. Então o que eu vou colocar? Eu vou colocar um parágrafo com lore, tá? Só para simplificar. Como vocês podem ver, já está aqui. E o que eu quero fazer é simplesmente a marcação. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar isso aqui, tá? Vou clicar em Ctrl Shift P, tudo ao mesmo tempo. E eu vou pesquisar o ABBR, que é o envelope com abreviação. Vou dar Enter e eu vou colocar o nome Mark. Quando eu colocar o nome Mark, vocês podem ver que ele já praticamente funcionou. Então, se eu clicar aqui fora, ele vai sair. Então, para ele funcionar efetivamente, vocês têm que dar Enter, tá? Então, eu vou entrar em Ctrl Shift P. Como vocês podem ver, ele já está aqui, tá? Em usado recentemente. Vou dar Enter, só usar o Mark e vou dar Enter. E ele funcionou. Vocês podem utilizar somente uma vez? Não. Pode utilizar várias vezes, da maneira que vocês quiserem. E o tamanho do texto que vocês quiserem. Se tiver um texto enorme, vocês podem selecionar. Não tem problema nenhum. Aí vocês podem também me perguntar: como é que eu faço para mudar a cor aqui? Vocês podem mudar? Pode, mas isso é mais questão do CSS. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando um pouco sobre o CSS, o que a gente pode fazer nos textos, basicamente, pode deixar aqui nos comentários que eu faço também. O próximo que eu vou mostrar a vocês aqui, tá? O próximo H1 vai ser o delete, delete. E o que ele faz? Outra coisa, se vocês quiserem dar um enter aqui só para dar um espaçozinho, não tem problema nenhum, tá? Botei aqui, vou utilizar o parágrafo com lore novamente. E vamos dizer que eu quero essa parte do texto aqui com um traço no meio, que é o famoso delete. Então o que eu faço? Seleciono aqui, Ctrl Shift P e vou colocar a tag del, que no caso é o famoso delete. Eu vou dar Enter aqui e, como vocês podem ver, já está o texto deletado, tá? E vocês podem fazer aonde vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer no H1, também pode fazer, tá? Eu vou colocar aqui só para vocês verem e terem noção. Vou colocar o del e, como vocês podem ver, já está deletado. E como vocês podem ver também, a gente pode colocar um dentro do outro, tá? Não tem problema nenhum. Se eu quiser colocar um mark aqui, eu também posso colocar. Então eu vou pegar aqui, ó, só para vocês terem noção. Vou colocar aqui o mark. E como vocês podem ver, ele tá com H1, com del e com mark. Então vocês podem utilizar da maneira que vocês quiserem, tá? Não seguem essa ordem, tá? Se vocês quiserem colocar o del fora do H1 ou mark fora do H1 ou como vocês quiserem, tá? Não tem nenhum problema. Próximo que eu vou mostrar a vocês aqui vai ser o de inserir, tag inserir. E se vocês não sabem como eu tô fazendo isso aqui tem com abbreviation match. Eu acredito que vai estar no card ou na descrição do vídeo, ou talvez até na playlist do canal, tá? Tem a playlist de dicas que vai ajudar vocês a até
desenvolver melhor no seu HTML, para escrever mais rápido, e tem umas dicas bem legais, tá? Mas continuando aqui, eu vou dar um enter. O que eu vou fazer aqui vai ser um texto inserido. Então vou colocar um lorem, vou colocar aqui, selecionar essa parte do texto aqui, ó. Agora aqui, vou em Ctrl Shift P. Eu já tô indo bem mais rápido, porque eu não tô precisando colocar o abbreviation, tá? Porque ele já está no selecionado recente, tá? Então eu vou colocar o ins. No caso, ele vai colocar o texto inserido. E como vocês podem ver, já está inserido aqui. Outra tag que eu vou mostrar a vocês do H1 vai ser a tag strong, que no caso ele serve o seguinte, é onde ele vai deixar o texto em negrito, tá? Vou colocar um parágrafo aqui com lorem, e o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou selecionar, tá, qualquer parte do texto aqui, e ele vai entrar em negrito, ele vai ficar com um preto mais forte. Então vou colocar o strong aqui. Como vocês podem ver, esse texto aqui já ficou em negrito. Ele ficou com destaque, tá? Aí vocês podem perguntar, mas pode utilizar essa aqui, ó, que eu já vi muita gente usando, a letra B? Pode. Como vocês podem ver, não deu diferença nenhuma. Ficou praticamente a mesma coisa. A única diferença é porque essa tag B, ele não é semântica, e o strong é semântico. E caso vocês não saibam o que é isso, recomendo que vocês pesquisem, tá? Estude um pouco sobre semântico e não semântico. Outro que eu vou mostrar a vocês aqui vai ser o itálico. Então eu vou colocar aqui tag itálico. E o que a gente pode utilizar, colocar o lorem. E como a gente vai colocar esse texto em itálico? A gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai selecionar aqui, vai colocar Ctrl Shift P e vai colocar um nome em em. E como vocês podem ver aqui, já está tá vendo? É pequeno detalhe, mas que faz diferença aqui, ó. Vou colocar em de novo e dar enter, que foi que faltou. E como vocês podem ver aqui, já ficou em itálico. Eu posso também utilizar a tag i também. Se eu dar enter, colocar o i, ele também vai ficar em itálico. Mas o i, ele não é semântico e o em é semântico. Então é sempre recomendado que vocês utilizem a tag semântica, tá? Isso para otimizar o seu site. O próximo que eu vou mostrar a vocês aqui vai ser o abbreviation, que no caso é a abreviação. A tag de abreviação, ela faz basicamente o seguinte, ela vai abreviar uma certa palavra e quando encostar nele, ele vai colocar. No caso, o que eu vou fazer até melhor. Vou colocar um parágrafo aqui só para ficar bonitinho, tá? E como vocês podem ver, vou colocar abre. E eu vou colocar nessa tag o abreviação. Vou colocar o Ctrl Shift P. Então eu vou dar enter e colocar o abbr. Vou dar enter. E aqui, quando eu digitar a abreviação, encostar aqui, ó, como vocês podem ver, apareceu o nome bem pequenininho aqui embaixo no nome da abreviação. Então é essa maneira que ele funciona as abreviações. Vocês podem colocar um texto aqui se vocês quiserem, pode colocar, não tem problema nenhum. E para tirar essas bolinhas, tá? Vocês vão ter que usar o CSS, que é o famoso CSS, tá? Que é o style. Então vocês vão ter que ir, tá? Utilizar o text decoration e colocar como none, tá? Para poder retirar esse textozinho aqui embaixo. O próximo que eu vou mostrar a vocês aqui, tá? Vai ser o subscrito e o sobrescrito. A tag sub, o que ele, ele vai fazer o seguinte. Vou colocar o parágrafo aqui, né? Só o parágrafo. E eu vou colocar uma coisa que é muito conhecida, que é o H2O. Vou colocar o H em maiúsculo aqui, só para ficar bonitinho. Como vocês podem ver aqui, tá o H2O. Só que o problema é o seguinte, esse 2 ele tem que estar embaixo. Então o que essa tag vai fazer? O sub ele vai colocar esse 2, tá? Menorzinho e aqui embaixo. Então eu vou selecionar ele, vou colocar Ctrl Shift P, dar enter, né? Que já está selecionado. E eu vou colocar a tag sub. Quando eu coloco o sub, ele vai ficar aqui embaixo. E como vocês podem imaginar, também vai ter a parte de cima. No caso, vou colocar um H1, tá? Também, que é o sup, tá? A tag sup. Vou colocar um parágrafo aqui. E eu vou colocar um texto matemático. Vou colocar o x aqui. Vou colocar 20 mais 8. E o que eu vou fazer é o seguinte, esse 2 ele vai ter que ficar aqui em cima, o x elevado a 20, tá? Mais 8. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar também, vou Ctrl Shift P, como vocês podem ver, tá com a abreviação, vou dar enter e eu vou colocar o sup, que ele vai para cima. E como vocês podem ver, ele já foi aqui para cima. O próximo que eu vou mostrar a vocês aqui agora vai ser o texto pequeno. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou colocar o H1, tá? Vou colocar o nome de texto pequeno e eu vou colocar um parágrafo aqui
com um lorem. Eu vou fazer até melhor, tá? Eu vou colocar aqui, não é recomendado, tá? Mas eu vou colocar aqui como H3, colocar como H2 para ficar melhor. Pronto. E aqui eu vou dar um lorem só para o texto ficar grande, para vocês terem a noção, tá? De como vai ficar. Vou selecionar aqui, tá? Vou colocar Ctrl Shift P, vou dar Enter e eu vou colocar o texto pequeno de Small. E como vocês podem ver aqui, coloquei errado aqui, ó. Só um detalhe, Small. Pronto. Vou dar Enter e como vocês podem ver aqui, o texto ele ficou pequenininho, ó. Diferente dos outros aqui, tá? Eu não recomendo, tá? Vocês colocarem texto maior por H2 ou coisa do tipo. É sempre recomendado que vocês usem a tag Style, tá? Para poder deixar o texto em negrito, para deixar o texto com um preto mais forte, um texto maior, menor, tá? Então recomendo isso. Mas vocês podem estar me perguntando, e o Strong? No caso, ele é mais semântico, então o recomendado dele é você utilizar quando você quer dar algum tipo de destaque, tá? No seu texto, tem uma coisa muito específica. Para o pesquisador Google, o mecanismo de busca do Google, quando ele pesquisar, ele cate logo você, tá? E o último que eu vou mostrar hoje para vocês, tá? É uma tag também que eu acho que é pouco importante. Eu acredito que vocês literalmente não vão utilizar isso, mas vai que precise algum dia, né? Que é o texto invertido. Vou colocar H1 aqui e eu vou colocar a tag texto invertido. O texto invertido ele vai fazer o seguinte: vou colocar um P aqui, tá? E vou descer aqui um pouquinho embaixo e eu vou colocar um texto, por exemplo, meu canal é maravilhoso. Inscreva-se e deixe seu like. E é para fazer isso mesmo, viu, gente? Inscreva-se e deixe seu like, viu? E como vocês podem ver aqui embaixo, aqui ó, meu canal é maravilhoso. Inscreva-se e deixe seu like. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar esse texto aqui e eu vou inverter ele. Vou usar o Ctrl Shift P e eu vou dar Enter aqui e eu vou colocar o BDO. Coloquei o BDO aqui, tá? E o que a gente vai fazer eu vou colocar o RLT. E como vocês podem ver, o texto ficou invertido aqui, tá? Eu não sei porque existe isso, tá? Mas existe. Então, se vocês quiserem utilizar para alguma coisa engraçada ou alguma coisa do tipo, vocês podem utilizar, tá? E também vocês podem utilizar o normal. Se você usar Ctrl espaço, ele vai abrir essa caixinha aqui, que é o RLT. Que ele é o padrão, tá? Normal. Eu vou deixar no outro, tá? RLT. RTL, quer dizer. Então, gente, resumidamente é isso, tá? A gente mostrou vários tipos de formatação de texto. Espero que isso ajude muito vocês, tá? Na vida de vocês. Simplesmente o que eu peço é que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal. Caso de dúvida, deixe aqui nos comentários. Se tiver algum outro vídeo que vocês querem que eu faça, ou se não mais algum vídeo explicando, deixa aqui nos comentários também, tá? Então é isso, valeu, falou e até mais.